Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão relativamente a equações com a função composta, isto inserido então na disciplina de matemática A do 11º ano. O problema é o seguinte: seja h a função de domínio R definida por h de x, que é igual à adição de x com 4, e seja g a função de domínio R exceto 0, definida como g de x igual ao quociente entre 18 e x. Para um certo número real A, tem-se então que temos aqui a função composta, quer dizer, g após h, no ponto abscissa A, é igual a 3. Nestas condições, determina então o valor para esta tal abscissa A, de modo a que a composição entre estas duas funções seja exatamente igual a 3. Antes de resolver assim a equação, porque esta equação eu tenho um método para resolver este tipo de equações, que na minha opinião é assim bastante acessível, mas vamos só perceber o que é esta ideia de função composta, para perceberem o que é que eu vou fazer inicialmente aqui com esta equação. Temos então aqui a composição entre duas funções, g após h. Quer dizer, isto assim em termos de diagrama sagital, e vou colocar assim aqui, preparar assim aqui o diagrama já para fazer a composição. G após h, quer dizer que h começa primeiro, não é? G após acontecer a função h, quer dizer que a função h acontece primeiro, pega assim no seu x, e há de ir a ter assim um conjunto imagem que será dada então por h de x. Acontece a função h primeiro, é g após f, quer dizer, g após h, peço desculpa, g após h, quer dizer que h acontece primeiro. Depois a função g, né, vai pegar, quer dizer, o ponto de partida da função g serão as imagens de h e o conjunto das imagens nesta função composta, quer dizer, g pega no seu ponto de partida, quer dizer, em vez de termos g de x, o x será, quer dizer, o ponto de partida desta função g será o conjunto de chegada da função h, né? Aqui as imagens da função h, tal que aqui o conjunto de chegada final será lido como g de h de x. Ou seja, nesta equação que eu tenho aqui, tenho g após h no ponto A, que é igual a 3, eu posso dizer que isto é equivalente a eu ter g de h de A, e isto ser igual a 3. Agora, como é que isto se resolve? Reparem numa coisa, se eu tivesse g de x igual a 5, como é que vocês faziam? Iam à função g, né? E igualavam a função g a 5, né? E terminavam assim o valor de x. E se eu tivesse g de a igual a 5? Quer dizer, eu ia à função g, substituía o x por a, né? Igualava depois isto tudo a 5 e terminava o valor de a. Então, quer dizer, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Eu vou pegar na função g, vou pegar ali na função g, que é 18 sobre x, onde tenho x, vou substituir por h de a, e depois vou igualar a coisa toda a 3, ou seja, ficaria com o seguinte: 18 sobre, em vez de x, reparem que aqui o ponto de partida, as abscissas, né, são dadas pelas imagens da função h, então terei 18 a dividir por h de a, e isto será exatamente igual a 3. Agora, a questão aqui é vocês resolverem esta equação em função aqui do h de a. Que é simples, aqui trocam de posição, não é? E teríamos então que h de a seria igual a 18 sobre 3, ou seja, teríamos então que h de a seria igual a 6. Agora, para resolverem esta equação, h de a igual a 6, quer dizer, vou pegar aqui na função h de x, né? E vou igualar esta função h de x, vou substituir o x por a e vou igualar a coisa toda a x mais 4. Né? E vou resolver. Quer dizer, dado que a função h de x é igual a x mais 4, então eu vou pegar aqui na função h, vou substituir o x pelo meu a, ficava então com a mais 4 igual a 6, e vou então resolver esta equação em ordem A, que era aquilo que eu pretendia. Ficaria com a igual
a 6 menos 4, ou seja, é equivalente a dizer que A é igual a 2, e a equação está então resolvida sem grandes filmes. Vocês terão de saber aqui, para resolverem por este método, terão que saber isto, quer dizer, G após H em A, isto é a mesma coisa, reparem aqui no diagrama sagital, isto é a mesma coisa que eu ter G de H de A, e depois resolvem esta equação, quer dizer, vão resolver duas, né, mas pelos processos normais. Vão pegar na função G, vão substituir o x na função G por H de A e vão igualar a função toda a 3, neste caso. Depois resolvem a equação em ordem ao H de A e ficam aqui com uma segunda equação, e depois é só pegar na função H, substituir o x por A, né, igualar tudo a 6 e resolver em ordem a A. E a questão estaria então resolvida, ou seja, está exatamente igual a 2. Fica então aqui a sugestão de resolução para estas equações com a função composta. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço. Tchau.